Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou o Valdeir. Eu sou Morgana Contaifer. Nós estamos no Sudeste Asiático, somos missionários da AMID. Estamos numa região onde a quantidade de cristãos é menos de 1%. Nosso objetivo é alcançar as pessoas comunicando Cristo para elas. No momento estamos estudando língua e cultura. Somos muito gratos a Deus por ter nos guardado com saúde e o sustento não tem faltado, mesmo diante da pandemia. As igrejas e os irmãos têm permanecido fiéis e nós louvamos a Deus por eles. Amém. Nós estamos frequentando uma igreja nativa. Também iniciamos um trabalho, um projeto de discipulado numa parceria missionária numa vila. Também estamos construindo um material de evangelização e discipulado através de narrativas bíblicas. Deus tem nos abençoado nisso. Também em outra vila temos um projeto que é um esforço para treinamento de obreiros locais. Então Deus tem nos abençoado. Tem um grande desafio de comunicação do Evangelho para uma cultura em que a estrutura e os conceitos culturais são muito distantes dos conceitos cristãos. Mas graças a Deus confiamos no Senhor que vai nos guiar. Nós pedimos oração, né, porque nós somos estrangeiros aqui, né? O trabalho missionário ele é num lugar em que nós não somos recebidos diretamente como missionários. Então nós estamos orando a Deus para que as leis sejam mudadas ou sejam mais flexíveis aos estrangeiros, no caso, para que os vistos e a permanência sejam mais adequadas, mais justas mesmo. Estamos clamando por isso, né? O desafio de permanência no campo missionário é o grande desafio dos missionários. E nós pedimos, então, a sua oração e pedimos que você participe conosco. E que Deus nos abençoe. Bem, irmãos, eu estou aqui do lado de fora da minha casa e eu estou mostrando para vocês uma realidade muito comum aqui no país onde eu vivo, que são a Casa dos Espíritos. Essas casas, elas trazem altares onde as pessoas fazem veneração aos espíritos. A ideia central é que o lugar onde existem terrenos baldios, lotes, fazendas, qualquer lugar onde tenha terra pertence aos espíritos. Então, se você vai construir alguma coisa perto disso, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um altar para os espíritos. E aqui foi construída uma vila, né? Então, aqui nós temos então um exemplo disso, né? Um exemplo de que ao lado da vila se constrói um altar e ali se oferece aos espíritos, tem as oferendas, né? Tem mais divindades ali, mas a ideia é propiciar aos espíritos. E essa é uma situação. Eu vou explicar isso para vocês em instantes. Bem, nesse momento eu estou virando a câmera para mim. Eu estou do lado de fora de casa, por isso que estou falando com o microfone. Essa aqui é minha rua. Em geral, nas casas, você vai encontrar esse tipo, chamado Casa dos Espíritos, porque as pessoas temem aos espíritos e por causa desse temor, elas fazem isso, né? Em Isaías, capítulo 12, verso 5, diz que os povos precisam saber os feitos do Senhor. E essa é a grande questão. O mais necessário para nós é exatamente isso.
é que os povos têm condições de se livrar da superstição e por conhecer os feitos do Senhor. E os feitos de Deus são feitos redentivos, porque aquilo que Deus faz tem o objetivo da redenção da humanidade. Então, dessa forma, o trabalho missionário precisa acontecer, né? No Brasil, você tem igrejas. A igreja está presente no Brasil, mesmo em um lugar onde tenha poucos crentes, a igreja está lá. Em lugares distantes, a igreja está lá. Por quê? Porque a igreja está estabelecida no Brasil. Mas nos países onde nós chamamos de povos não alcançados, porque o evangelho não está presente na cultura, a realidade é bem diferente. É porque existe uma improbabilidade, ou seja, é pouquíssimo provável que alguém ouça o evangelho por ausência de cristãos, por ausência de crentes. Então, de quem eles ouvirão? Numa realidade ocidental, realidade, eu estou aqui no Oriente, né? Numa realidade oriental, quando alguém passa uma crise, essa pessoa procura uma igreja. Se ela não tem uma igreja, ela vai para a internet, vai procurar um grupo de apoio, alguma ajuda ou alguma mensagem. Por quê? Porque ela tem referência de Deus, tem referência de Cristo. Mas onde nós estamos, não existe a referência de Deus, porque não se conhece a Deus. Estamos num determinado tempo conversando, né, aqui fora da cidade, né, mais na vila, onde a gente tem o trabalho discipulado. E o interessante da vila é que as pessoas fazem rituais. Por que você faz ritual? Porque eu aprendi assim do meu pai. E ele? Aprendeu do seu avô, que aprendeu do seu avô. Ritual para quem você faz? Fazemos ritual para os espíritos. Por quê? Porque nós temos medo dos espíritos, do que eles podem fazer conosco. Então, essa é a situação que acontece aqui. Mas a Bíblia diz que as pessoas precisam saber, conhecer os feitos do Senhor. E os feitos do Senhor são redentivos. Todo ato de Deus é redentivo. A missão de Deus à humanidade, porque Deus está em missão, é uma missão redentiva, é uma missão salvadora. É isso que Deus está operando. E a Bíblia diz que o Evangelho será pregado a todas as nações. Depois disso virá o fim, é a palavra de Jesus Cristo. Aí as pessoas pensam bem assim, eu tenho que pregar o Evangelho para que venha o fim. Mas não é isso que Jesus falou. Jesus disse, o Evangelho será pregado, é uma afirmativa. Ele falou assim, o Evangelho será pregado em testemunha a todas as nações. Então, que o Evangelho será pregado é uma realidade profética, porque Jesus disse isso. Agora a questão é, você quer fazer parte disso? Você vai fazer parte do que Deus está fazendo às nações? Você será testemunha ou parte da solução do Evangelho chegar às nações? Se não for por mim ou não for por você, a palavra que foi dita para a rainha, né, para a rainha Esther, Deus tem dado essa oportunidade a você. Mas se você não fizer isso, Deus levantará socorro de outra parte. Porque é isso que Deus faz. Ele levanta socorro porque Ele tem todos os habitantes da terra e todos os recursos diante dele, né? Mas então a nossa questão, e isso é o que importa a nós, você vai fazer parte disso? Eu tenho colocado a minha vida para fazer parte, tenho escolhido isso da parte de Deus, mas você tem escolhido também? A campanha de oração tem o sentido de clamar por um avivamento. Eu estou clamando por um avivamento no Brasil, estou participando da campanha, estamos em oração, pedindo que Deus derrame um grande e poderoso avivamento no Brasil. E que as igrejas
sejam visitadas dessa forma especial pelo Espírito de Deus, para que elas sejam quebrantadas e façam a obra. Só que o avivamento, ele redunda em missões e em obra na sociedade. O avivamento precisa ser um avivamento missionário, um avivamento de envio aos campos, e as testemunhas de Deus saírem para falar dos feitos do Senhor e livrar as pessoas do temor, do medo, livrarem as pessoas da falta de recurso espiritual, onde não se sabe que só o Senhor é Deus. Eu convido você a fazer parte disso, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.